Olá, gente linda desse canal, tudo bom? Então, o vídeo de hoje eu vou estar explicando como fazer essa saia godê de Cinderela, de princesa. Essa saia godê que é super volumosa. Então, a gente sabe que existem várias formas de saia godê. Quem não sabe fazer saia godê, pelo menos os modelos mais básicos das modelagens, eu já tenho vários vídeos no canal explicando, é só deixar e me pedir o link que eu deixo para vocês. Mas a de hoje ainda tem uma outra, mas a de hoje você vai ver esse efeito maravilhoso que é causado. Como que é calculado esse pi, gente? É diferente? Sim. Pois é, o pi a gente já sabe que é 3,14. Quem não entende de pi, não sabe o que é e como representa e como calcular, também deixa nos comentários que eu deixo o link. Eu tenho um vídeo explicando tudo sobre pi. Não é tão simples, mas também não é tão difícil. E a mensagem para você hoje é: quando você pensar em desistir, você pensa por que você começou. Para você fazer esse tipo de saia, o melhor seria que você tivesse um tecido com 3 metros de largura, ok? Como geralmente são os tules de noiva. A gente sabe que é muito difícil a gente ter tecidos nesse formato, mas se você tiver, é muito melhor. A diferença é, se você tiver com um tecido de 1,40 m de largura, que é o padrão, a saia godê você vai ter que fazer e ela termina ficando mais curta, para você não ter que ter muita emenda, ou seja, vai ficar uma saia mais curta. Se você tiver que fazer uma saia longa, você teria que emendar, costurar esse tecido um no outro, ou seja, a parte de 1,40 mais 1,40, ele viraria o quê? 3 metros praticamente de tecido, 2,90, né? 2,80. Então, você inteirando esses dois tecidos, você vai dobrar em 4 e vai fazer o que eu vou mostrar. Agora, se você já tiver um tecido com 3 metros de largura, é muito mais fácil e você conseguir ter uma saia longa. Entendeu a diferença? Então, é isso que você precisa ficar atento, ok? Essas são as principais diferenças. Vamos lá? Então, eu tô com um tecido aqui e ele tem 1,40 m de largura e eu cortei ele com 3 metros, né? Só que não vai... O que eu quero mostrar, que vocês entendam, é o seguinte: para você fazer esse tipo de saia, você precisa fazer com que o tecido dobrado fique um quadrado. Então, ou seja, não adianta eu colocar 3 metros de tecido como eu tenho aqui, que está dobrado ali, porque quando eu for dobrar ele todo, esses 3 metros, como o tecido é 1,40 m de largura, ele não vai virar um quadrado, ele vai ficar retângulo. Então, não adianta. Resumindo, o que eu tenho aqui num tecido de 1,40 m? Eu preciso colocar mais 1,40 ou 1,50. Não adianta eu colocar mais. Então aqui eu já estou praticamente com a frente e com as costas. Eu vou cortar aqui, ó, esse meio aqui dele, ó, porque aí a gente já faz os dois de uma vez. A gente já vai cortar a frente e as costas. O que você precisa fazer aqui no seu tecido? Dobrar ele, ó, de forma que gere um quadrado. Então dobrou uma vez, dobrou aqui a segunda vez, ok? Virou um quadradinho. Tá um pouquinho maior lá, né? A diferença, porque a gente sabe que aqui tinha 3, então na verdade ficou com 1,50, não ficou com 1,40, por isso. Agora você vai pegar o valor da sua cintura e vai dividir pelo pi. O valor do pi que você vai calcular vão ser 4 vezes 3,14, ou seja, 3,14 vezes 4 vai ser 12,56. Então, o seu pi que você vai calcular vai ser por 12,56, porque nós estamos calculando o pi 4 vezes, ou seja, 3,14, que é o valor do pi, vezes 4, dá 12,56. Então, você vai dividir o valor da sua cintura por esse valor de 12,56. Deu 6 e alguma coisa. Ou eu posso arredondar para o 6,5, ou de repente só 6, ou para o 7. Cada caso é um caso, isso aí não faz muita diferença, tá? Eu vou marcar aqui, ó, 6, tá? Bem no cantinho, em volta dele todinho aqui, ó, você vai marcar 6, ó, tá? E você vai cortar aqui.
viu? Ficou bem pequenininho essa quantidade que a gente vai cortar. Agora, você vai ter que pegar essa medida, ó. Qual é a medida menor que a gente tem aqui? É esse lado de cá, porque o de lá tá maior. Então, a gente vai pegar essa medida daqui, ó. Tá dando 53,5. E a gente vai marcar ao longo dele todinho. Depois que você fez a marcação dele todo, ó, você vem e corta. Nós cortamos aqui, ó. Então, aqui já tem duas saias. O que que você precisa fazer? Ó, aqui, vou mostrar pra vocês aqui, ó. A saia de baixo, ó, e a saia de cima, tá? Eu vou deixar juntinho porque eu corto de uma vez. Você vai verificar se essa medida daqui, se essa circunferência que você tem aqui, ó, essa circunferência que você fez aqui, tem que estar dando o valor, da metade da sua cintura, ok? Então agora nós vamos cortar aqui, ó. Você vai pegar e cortar aqui. Ó, cortou. Então, isso aqui tem que ser a metade da sua cintura. Olha aqui, fez isso. E a gente vai cortar agora esse outro lado uma vez também, ó. Porque você vai emendar agora e vai costurar. Então, aqui, ó, aqui tá a frente e aqui está as costas. O que que você vai fazer, ó? Então você vai costurar nas laterais e você vai cortar o meio se o seu zíper for nas costas. Se não, você joga o zíper para a lateral, ok? Eu vou montar agora no manequim para vocês verem. Aqui, meninas, vocês estão vendo que lindo que fica? Ó, ajeitar aqui o braço. Fica maravilhoso. Você já tem uma saia praticamente que já tá armada, ela tá sem nenhum saiote e fica linda. A gente tá fazendo num TNT. Agora você imagina se você estiver fazendo num tecido que seja mais armado, como de repente um organza, né? Tecidos mais volumosos e mais armados, ficam maravilhosos. Agora, com tecido de 1,40 m de largura e você tendo 3 metros de tecido, você consegue fazer uma saia dessa curta. Agora eu vou cortar para vocês verem com um tecido de 3 metros de largura, a diferença que causa. Então, isso aqui, ó, já faz esse efeito maravilhoso, gente, numa saia curta. Você imagina numa saia longa, você consegue ter gomos. Então, vamos ver agora em uma saia com 3 metros de largura e 3 metros de tecido, como que você teria lá. Vamos ver? Aqui, meninas, então, como eu falei com vocês, vou estar cortando agora essa mesma saia que nós fizemos, porém com um tecido maior. Ele tem 3 metros de largura, ok? E tem 3 metros de comprimento. Por que que não tá dando para ver o comprimento? Porque eu dobrei já ao meio. Lembra que eu falei que tem que ser um quadrado para você conseguir cortar? Pois é. Essa é uma forma de você conseguir fazer, é aquela saia que eu falei, bem comprida. Você tem que estar com um tecido de 3 metros de largura. Então, nós já o calculamos. Lembra que nós falamos que a gente vai dividir o valor da cintura pelo valor de 4 vezes o pi, que deu 12,56, não é mesmo? Então, agora eu vou dobrar aqui, ó. Esse tecido, gente, eu não tô com 2 tecidos igual eu tava no primeiro. Eu só tô com esse daqui. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou tirar aqui nessa pontinha do quadrado, né? Porque aqui o tecido tá dobrado e aqui o tecido tá dobrado. Lá naquelas pontas tá só a auréola do tecido e o corte, ok? Então eu vou marcar aqui, ó, 6 centímetros, que foi o que nós fizemos lá, né? Ó, acho que não vai dar pra ver que tá muito longe, é muito pequenininho, mas eu marquei aqui. Vou cortar. Ó, deu exatamente essa rodinha bem pequenininha. E isso é só para a parte da frente. Então, a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. Fazer essa medição, olha aqui. E ver quanto que tá dando aqui. Aqui tá dando, ó,
1,43. 1,43. Então você vai marcar ele agora ao longo do vestido, tá bom? Como vocês devem ter observado, eu fiz somente a parte da frente dessa saia. E a gente vai fazer a mesma coisa que nós fizemos lá na outra. Ó, nós cortamos aqui, só que a gente precisa cortar aqui ao meio, porque a gente fez só a parte da frente. Vamos lá? E agora eu vou estar colocando aqui no manequim. Aqui, então o que eu quero mostrar para vocês? Vocês viram que ela ficou super comprida porque ficou com 1,40. Geralmente a medida da nossa saia, as medidas que nós temos é de 1 metro, 1,15 m, no máximo da nossa altura para colocar uma saia, não é mesmo? Então, no caso dessa saia que está na frente, a gente teria que fazer a bainha, vir cortando. Na parte das costas, ok, porque ficaria até uma cauda, né? Já ficaria uma cauda. Você só teria que cortar a parte da frente. Agora, outro detalhe, como esse tecido é como se fosse um crepe, gente, ele é meio mole, tá? Ele não é tão armado como o TNT. Então, o que acontece? Você não consegue visualizar muito aquela quantidade dos gomos, mas é a mesma coisa. Uma coisa que eu quero deixar para vocês é que vocês observem aqui embaixo. Olha como que aqui embaixo... Deixa eu abaixar mais a câmera. Ó, se você observar, olha como que esses gomos daqui, ó, ficam como se fossem umas pregas. Tá vendo aqui, ó? Olha aqui. O que ele causa? Ó, então para você ter esse tipo de efeito, ou num vestido de noiva, ou num vestido de 15 anos, você precisa cortar nesse formato. E aí, o que acontece? Você vai precisar de 6 metros, ou seja, 3 para frente e 3 para as costas, em um tecido de 3 metros de largura. Então, você precisa isso. Agora, se você estiver falando de um tecido de 1,40 de largura, você vai ter que emendar. Lembra? Então, você vai ter que emendar para ele fazer o papel de 3 metros. Aí você vai precisar a mesma quantidade, ou seja, 3 metros para frente, 3 metros para as costas. Você consegue estar fazendo. Se você tiver que fazer num tecido de 1,40 de largura, vai ser a mesma coisa. Para uma saia comprida, uma saia longa, você vai precisar de 3 metros do tecido de 1,40 de largura para frente e 3 metros para as costas. Mas como que você vai fazer? Você vai ter que emendar para você fazer um quadrado e que esse quadrado consiga ter o que? Esses 3 metros de largura. Porque você já tem a largura de 3 metros, né? Você precisa formar uma outra largura de 3 metros. Então você precisa costurar ao meio para que você faça essa costura, para que ele fique emendado e gere um quadrado. Ele vai ficar 3 metros por 3 metros. Aí você vai dobrar ele todinho em 4, igual eu dobrei lá que vocês viram, e depois que ele tiver dobrado em 4, você vai cortar. Essa foi uma das saias que é um pouquinho mais trabalhosa de saia godê, que faz esse efeito maravilhoso. Se você estivesse fazendo essa saia para um vestido de 15 anos, por exemplo, se você utilizar uma organza, que ela é bem mais armada, um tule, super gera esse efeito e fica assim, maravilhoso. Então, o efeito daquela saia curta é o mesmo efeito dessa daqui. A diferença é que, como esse tecido é mais mole, não parece que tem tanto gomo. Você só consegue ver lá na finalização. Mas se você tiver com um tule ou uma organza que é mais armado, você consegue visualizar. E não pensem vocês que acabaram. Ainda existe mais um modelo de saia godê que é muito maior do que esse. E o efeito também fica maravilhoso. E eu vou estar colocando em uns dias para você também aprender como que você poderia fazer. Muito obrigada para você que assistiu mais um vídeo meu. Espero que você tenha entendido que esse é o principal. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, porque muita coisa eu falo, mas muita coisa a gente às vezes esquece também. Até o próximo vídeo com muitas dicas e novidades para vocês.
Um beijo e fica com Deus. E o recadinho do final desse vídeo para você hoje é: não tenha medo, não desanime, porque Deus sempre está conosco.